Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever. Caso você queira acompanhar as próximas postagens, clica ali no sininho das notificações para estar recebendo. E também, se você concorda com esse canal, você possa então estar também compartilhando com outras pessoas. Vamos iniciar aqui a leitura de Números, capítulo 36, o último capítulo aqui deste livro. Estamos lendo em uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Então vamos à leitura. A lei da herança das mulheres. Apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais, as famílias que pertencem ao clã dos filhos de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que fizeram parte dos clãs dos descendentes de José. Pediram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das famílias israelitas, e questionaram. Yahvé ordenou ao meu Senhor que se desse a terra aos filhos de Israel, repartindo-a por meio de sorte. E o meu Senhor recebeu do Senhor ordem de dar a parte da herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Versículo 3. Agora, supondo que elas venham a se casar com homens de outras tribos israelitas, nesse caso a herança que lhes pertence será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Versículo 4. Desse modo, quando chegar o ano do jubileu para os filhos de Israel, a parte da herança dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer, e será subtraída da parte da nossa tribo. Então, orientado por Yahvé, Moisés transmitiu aos israelitas a seguinte ordem, A tribo dos descendentes de José falou com justiça. Eis o que Yahvé ordena quando as filhas de Zelofeade, Elas têm permissão para casar-se com quem lhes parecer bem, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Versículo 7. A herança dos filhos de Israel não passará de tribo a tribo. Os israelitas permanecerão vinculados, cada um à herança da sua tribo. Qualquer filha que possuir uma herança em uma das tribos dos filhos de Israel deverá casar-se com um homem de um clã da sua própria tribo paterna, de modo que os filhos de Israel conservem cada um a herança de seu pai. Versículo 9. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. Versículo 10. As filhas de Zelofeade fizeram exatamente de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Veja só no comentário desta Bíblia de estudo King James atualizada, vamos ler aqui no rodapé. O livro de Números apresenta vários episódios de rebelião do povo de Israel com a vontade do Senhor, mas termina com um exemplo feliz de amor fraternal, submissão e respeito. As filhas de Zelofeade, nobres mulheres que se preocupavam com a preservação do bom nome do seu pai e com a posição delas na nova terra, decidem obedecer ao Senhor. Concluindo, podemos aprender que, mesmo assuntos triviais e que julgamos de menor importância podem envolver grandes princípios. Não existe nenhuma questão humana que não se traduza num profundo conceito moral, uma vez que desejamos analisar o assunto de forma honesta e responsável. Como os israelitas no tempo de Moisés podiam crer nas promessas de Yahvé, hoje podemos crer em Jesus Cristo como guardião e doador da nossa herança eterna. 1 Pedro 1,4. A solução de todos os problemas, grandes e pequenos,
se faz sob a orientação de Deus, que se descobre na palavra do Senhor. Mesmo assuntos triviais e que julgamos de menor importância podem envolver grandes princípios. Não existe nenhuma questão humana que não se traduza num profundo conceito moral, uma vez que desejamos analisar o assunto de forma honesta e responsável. Hoje podemos crer em Jesus Cristo como guardião e doador de nossa herança eterna. A solução de todos os problemas grandes e pequenos se faz sob a orientação de Deus, que se descobre aqui, na palavra do Senhor. Jesus é a palavra do Senhor. Todas as nossas dúvidas nós encontramos resposta aqui na Bíblia. Por isso nós somos instruídos a ler e colocar em prática em nossa vida. Vamos abrir 1 Pedro 1, versículo 4. Para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio do quê? Por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Veja só, a salvação tem 3 aspectos. A justificação, quando aceitamos a graça salvadora do sacrifício vicário de Cristo. A santificação, o processo de nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Senhor ao longo de nossa caminhada na terra. E finalmente a glorificação, o encontro definitivo e eterno com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verbo grego original, piroureo, que significa protegidos ou guardados, usado no tempo passivo, é uma clara constatação do poder de Deus dirigido ao cuidado e à preservação dos santos. 2 Coríntios 11, 32, Gálatas 3, 23, Filipenses 4, 7. Gálatas 3, 23. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja só o versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja só, a paz de Deus não pode ser confundida com um simples estado de bem-estar emocional ou psicológico, pois é, na verdade, uma profunda e indestrutível tranquilidade de alma, fruto da plena confiança de que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário pelo sacrifício vicário de Cristo. Portanto, não temos que carregar qualquer peso de culpa em relação ao nosso passado, presente e futuro, embora Satanás e seus asseclas tentem diariamente e de todas as maneiras nos fazer pensar o contrário. Se dermos ouvidos a essas falsas acusações, estaremos desmerecendo o sacrifício redentor do Senhor. Entre parênteses, pois já fomos absolvidos. A nossa vida não estará sendo controlada pelo Espírito Santo, se dermos ouvidos às falsas acusações do inimigo. A tranquilidade que vem do Senhor é fruto da certeza absoluta de estarmos sob os seus cuidados paternos. A expressão guardará vosso coração e vossos pensamentos remete a um conceito militar que retrata uma sentinela montando guarda. Jesus zela por nós diuturnamente, sem se cansar ou distrair-se. Nada que nos acontece pode surpreender a Deus. Seus cuidados estendem-se ao âmago do nosso ser e às nossas intenções mais profundas. Por isso podemos com toda tranquilidade descansar no amor e nas providências
poderosas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 1 Pedro 1,5, Efésios 3, 18 ao 20. Voltando em Números 36, dando continuidade. Então, a solução de todos os problemas, grandes e pequenos, se faz sobre o quê? Sobre a orientação de Deus. A orientação de Deus. Onde está a orientação de Deus? Aqui na palavra do Senhor Jesus. Versículo 11, continuando. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noá casaram-se com seus primos paternos. Versículo 12. Dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. Conclusão. Versículo 13. Portanto, são essas as leis e os mandamentos que Yahvé ordenou aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, a caminho de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Muito bem, então nós concluímos a leitura hoje do livro de Números. Concluímos aqui o capítulo 36, então, completando a leitura do livro de Números. Permitindo Deus, amanhã iniciaremos, ou subsequentemente, talvez ainda hoje, iniciaremos a leitura de Deuteronômio. Estaremos lendo e também buscando ler algumas referências cruzadas, especialmente no Novo Testamento. Porque o Velho Testamento se cumpriu em Jesus e hoje nós vivemos o Novo Testamento. Nós ouvimos, procuramos obedecer o que Jesus fala. Portanto, seguimos Jesus.